bom dia. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Haja vista que a presença do Senhor, ela vem todos os dias renovando as nossas forças, dando-nos como que se fosse um combustível para que a gente possa vencer mais uma semana debaixo da unção do Senhor. E hoje esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu estou denominando Minutos com Deus. E se você parar alguns minutos do seu dia para dar atenção à palavra do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai abençoar grandemente a tua vida. Amém? Hoje eu quero falar alguns minutos sobre um profeta que, em particular, eu gosto muito dele, que é o profeta Abacuque. Está lá no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Esses últimos dias nós estamos vivendo literalmente o reino de Deus aqui na terra. E para que a gente viva esse reino de Deus, para que realmente esse reino de Deus se estabeleça em nós, nós temos que passar por alguns projetos, algumas etapas na vida. E Abacuque, ele me ensina aqui, nesse capítulo 3, a partir do versículo 17, que sim, ele pode encontrar força em meio às adversidades da vida. Irmãos, Abacuque faz uma oração que não é qualquer um que faria uma oração dessa. Vamos comigo no contexto da história. Israel tinha sido sequestrada, os assírios tinham a sitiado. E aí, durante alguns anos, os assírios ficaram como que se fossem governantes daquele lugar, e Israel perdeu a sua identidade. Passaram-se mais alguns anos, o exército assírio já não era tão forte assim, então os caldeus foram lá e tomaram Israel dos assírios. Então Israel foi 2 vezes desnacionalizada. Durante 70 anos não se viu um israelita dentro de Israel. E aí Deus pega e levanta esse profeta Abacuque nesse tempo de adversidade, nesse tempo de guerra, nesse tempo de conflitos. E ele faz uma oração que é linda, irmãos. E ele faz a seguinte oração, ele fala assim, a partir do versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, e nem haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gados, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre as minhas alturas, em nome de Jesus. Irmãos, naquele tempo, na maioria das vezes, quando o pessoal ia falar alguma coisa, ou eles falavam por parábolas, ou eles usavam muita tipologia. E aí, se a gente for penetrar na alma de Abacuque nesse capítulo e nesse versículo, a partir do versículo 17, quando ele fala assim, que ainda que a figueira não floresça. Vocês já viram a árvore do figo? A árvore do figo, ela fica sequinha. Quando vai soltando o figo, aonde o figo vai soltando, solta as folhas para envolverem o figo, para que ele não queime no sol. Vocês já viram tanto que é curioso isso? Presta atenção para vocês verem. E aí quando ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ele está falando assim, ainda que me falte o conforto na minha vida. Ainda que me falte esse conforto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aonde esse homem encontra essa alegria, meus queridos? Quando ele fala assim, que ainda que não haja frutos na videira. Videira, irmãos, era a árvore que produz a uva, e da uva fazia o vinho, e o vinho simbolizava a alegria. O primeiro milagre de Jesus foi entrar num casamento onde tinha acabado o vinho e transformar água e vinho. Ele falou naquele momento ali, a partir de agora eu estou trazendo a felicidade e a alegria da tua vida.
Aí Abacuque pega e me fala aqui que ainda que eu não tenha essa felicidade na minha vida, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Meu Deus do céu, aonde que esse homem encontra essa felicidade? Quando ele fala da oliveira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a fruta da oliveira minta, não vinha, peque, falte. E era por ali que se produzia o azeite simbolizava a presença de Deus. Ele está falando ainda que a presença do Senhor falte na minha vida, porque mesmo a despeito de sermos filhos de Deus, às vezes a gente se sente só sem a presença dele. Abacuque está falando aqui que ainda que essa presença de Deus falte na vida dele, todavia ele se alegraria no Senhor e exaltaria o Deus da sua salvação. Quando ele fala de mantimentos, ainda que os meus campos não produzam mantimentos, ele está falando de um alimento natural, sim, para o sustento da nossa carne, mas ele está falando daquele alimento espiritual, aquele que Deus desce como um maná do céu para te abençoar todos os dias. Ele fala, ainda que me falte esse alimento dos céus, eu vou me alegrar sem ter condições de me alegrar. Quando ele fala das ovelhas na malhada, quem tinha ovelhas na malhada no seu rebanho guardado tinha confiança. Ele fala, ainda que me falte a confiança, eu não confio em mais ninguém, eu não estou confiando nem no meu próprio Deus, mas ainda que me falte essa confiança, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Galo simbolizava a força. A força eram os animais que arrastavam os arados para arar a terra para poder plantar. Ele fala, ainda que me falte força, eu não estou tendo força, eu não estou vendo força em minhas adversidades, mas mesmo que ainda me falte essa força, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Agora, o que move o coração desse profeta Abacuque a fazer essa oração, irmãos, nesse capítulo 3, no versículo 17? Ele precisava da libertação e do livramento de Deus naquela hora. Aí a gente pensa o seguinte, se eu quero viver o reino de Deus na minha vida, eu preciso viver esse reino de Deus na minha vida, eu preciso me libertar daquilo que me apega a esse mundo. Eu só consigo adquirir as coisas do céu quando eu começo a me desapegar das coisas da terra. É quando as coisas da terra não têm mais o mínimo valor para você. Irmãos, raciocina comigo, se há uns 5, 6 anos atrás, há uns 10 anos atrás, coisas que tinham extremo valor para você, hoje não valem a mínima coisa, porque você mudou os teus conceitos, você mudou os teus valores, você realmente está vivendo o reino de Deus aqui nessa terra. Abacuque entendeu isso e precisava dessa necessidade, ele tinha essa necessidade desse livramento. Mas sabe o que ele faz? Ele não deixa a situação lhe mudar, ele muda a situação. Então, se a gente quer viver esse reino de Deus aqui na terra, nós temos que mudar a situação. Não é de Deus para mim, sim de mim para Deus. O tanto que eu vou ter de Deus é o tanto que Ele tem de mim. Então entenda isso, meu querido. O tanto que você tiver de Deus é o tanto que Ele vai ter de você. Isso é recíproco. A maneira que você encara a situação muda o resultado da tua história. Abacuque entrou para a história. O livro de Abacuque tem 3 capítulos, irmãos. Ele prefigura entre os profetas menores, não porque ele era menor nos seus feitos, mas menor na sua escrita. Mas ele entrou para o caminho sagrado e ele entrou para abençoar a sua vida e para abençoar a minha vida com essa palavra aqui que diz o seguinte, meu querido: o modo como eu encaro a minha situação muda o resultado da minha história. Eu quero profetizar na sua vida uma semana de bênçãos, uma semana de glórias, uma semana de virtude, uma semana de poder de Deus. E eu quero profetizar que se levantem Abacuques nessa nossa geração. Que se levantem Abacuques nessa nossa geração para mudar a nossa história. E
E em nome de Jesus, onde você estiver, feche os teus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar descendo sobre nós mais uma vez nessa manhã, Pai. Espírito Santo vem estar nos ensinando o caminho ao qual a gente deve andar. Pai amado, vem fazer com que o reino de Deus se estabeleça dentro de nós. Faça com que nós tenhamos mudança de postura, mudança de atitudes, mudança de caráteres. Pai amado, em nome de Jesus, faça com que essa pessoa que está assistindo a esse vídeo agora tenha uma semana de vitória, tenha uma semana de bênção debaixo da tua unção e debaixo da tua plenitude, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que você levante Abacuques nessa nossa geração, bem queridos. Eu tenho certeza que nós somos o Abacuque dessa nossa geração. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Até uma próxima, em nome de Jesus.